Fala galera, beleza? Tô de volta. E para concluir aqui essa sériezinha que eu gravei, essa playlist, né, falando sobre encoding, eu vou falar agora sobre o tema de segurança. Então a gente vai falar sobre encryption e hashing, basicamente. Então, só para reforçar aquilo que eu falei nos últimos dois vídeos, o encoding não é utilizado para segurança. Então, se você está usando o encoding para botar sua senha achando que você está colocando uma dificuldade na sua senha para ninguém te hackear, você está fazendo besteira, não é assim que se faz. O encoding ele é usado exclusivamente para transporte de dados, como eu falei nos vídeos anteriores. Então, a ideia é simplesmente garantir integridade dos dados, que eu possa transferir dados de uma máquina para outra, de um lugar para o outro, sem que esses dados sejam corrompidos. Essa é a ideia do encoding. Tem um outro caso que eu acabei não falando nos outros vídeos de encoding, mas que eu também acho que não vale a pena fazer um vídeo só sobre isso, então eu vou só falar rapidamente, que é o compression, que é compressão de arquivos, que também é uma forma de encoding. Então, um que é bem famoso é o gzip, né, que a gente usa bastante. Então, o compression também vai pegar um arquivo, vai fazer um encoding nele, né, porque a gente vai usar aquele arquivo geralmente para fazer transporte de dados também, quero transferir ele de um lugar para o outro, então ele faz a compressão para garantir a integridade dos dados, porém o objetivo principal do compression é reduzir o tamanho do arquivo, né? Então a gente quer comprimir ele antes de enviar, para ele enviar mais rápido. Então, isso aqui são dois tipos de encoding. Mais uma vez, eles são feitos para transporte de dados. E agora a gente vai entrar aqui na parte de segurança. Então, quando a gente quer falar sobre segurança, eu quero deixar meus dados mais seguros, a gente fala sobre encryption e hashing. Esses são os dois conceitos. Então, vamos começar pelo encryption. O encryption, ao contrário do hashing, ele é uma operação reversível. Então, eu consigo pegar um texto, né, que a gente chama de plain text. Então, você pega uma string normal, aí você aplica um algoritmo em cima daquilo. Geralmente a gente usa uma chave secreta, então você aplica um algoritmo em cima daquele texto e ele gera para você o que a gente chama de ciphertext. Se você olhar a tradução do ciphertext na internet, é basicamente um texto que não é legível para humanos, né? Então é uma sopa de letrinhas que vai ter lá que a gente não consegue entender o que é aquilo. Então essa é a principal diferença do encryption para o hashing, né? O encryption eu consigo criptografar alguma coisa e com essa mesma chave que eu usei para criptografar, eu consigo descriptografar, eu consigo voltar ela para o valor original. E tem alguns tipos de encryption que eu coloquei aqui para exemplificar, para não ficar só muito na teoria. Na verdade, tem três, né? Eu coloquei só dois aqui. Esses aqui são os mais comuns, que tem o caso simétrico e o assimétrico. Então, o simétrico, a gente usa apenas uma chave. Então, quando você vai fazer a criptografia de alguma coisa, para criptografar um valor, você precisa passar junto uma chave secreta. Então, você cria essa chave secreta sua e aplica ele no algoritmo. E essa mesma chave secreta que você vai usar para descriptografar. Aí tem um exemplo aqui que é o AES, que é muito comum, ele é muito famoso. Quem mexe com JavaScript, né, no Node, tem a biblioteca lá do Crypto. O AES é usado bastante para fazer esse tipo de coisa. E tem o caso assimétrico, que ele usa duas chaves, né, que é uma coisa que está meio comum hoje em dia, quando a gente vai fazer coisas do tipo com SSL, OpenSSL também. Você geralmente tem uma chave privada e tem a chave pública, né? Então, o lugar onde você cria a coisa fica com uma chave privada lá dentro e ele distribui chaves públicas que são usadas para acessar aquilo. Então, a diferença básica é essa, do assimétrico para o simétrico. Um usa um par de chaves e o outro usa uma chave só. E aí o exemplo aqui do assimétrico eu coloquei aqui o RSA. Beleza, então vamos partir agora para o hashing. Então o hashing, como eu falei rapidamente, quando eu fiz a comparação com o encryption, ele é uma operação irreversível. Então se eu pegar uma string e aplicar um algoritmo de hashing naquela string, ele vai gerar o que a gente chama de um digest, que na tradução também seria algo parecido com um ciphertext, só que eles usam nomes diferentes para cada um.
O ciphertext é o que é gerado a partir do encryption e o dguess é gerado a partir do hashing. E ele é irreversível. Então, se eu aplicar um hash numa string, a gente não consegue voltar atrás. A gente não consegue mais voltar para a string original. O que é importante a gente entender aqui nesse momento? O hashing é uma operação que é muito rápida. Então, se eu pegar e aplicar um algoritmo de hashing numa string, ele em questões de microsegundos, milissegundos no máximo, vai gerar já uma hash para você pronta. E outra coisa que é muito importante a gente perceber é o seguinte: se eu pegar uma string, por exemplo, Mango, se eu aplicar um algoritmo de hashing, por exemplo, o MD5 ou o SHA-1 ou o SHA-256, qualquer um deles, se eu aplicar qualquer um desses algoritmos de hash numa string Mango, se eu aplicar 10 vezes, as 10 vezes eu vou ter o mesmo resultado. Ou seja, a gente diz que ele é determinístico. Então, para uma mesma string, eu sempre vou ter uma mesma hash. Ok? E o hashing, ele pode usar ou não uma chave secreta. A maioria deles não utiliza chave secreta, que são esses que eu acabei de falar. E tem um exemplo aqui de um que usa chave secreta também, que é o HMAC SHA-256. Então, ele é parecido com o SHA-256, a diferença é que ele usa uma chave secreta. E só o fato dele usar uma chave secreta faz com que o resultado seja totalmente diferente de um para o outro, porque a chave secreta é envolvida no processo da geração da senha, da geração da hash, na verdade. Ok? Então vamos lá, vamos falar um pouco aqui sobre hackers. Esses três aqui são 3 tipos de ataque que acontecem hoje em dia quando hackers querem invadir servidores para roubar senha. Então, o mais comum deles, eu acho que é o mais famoso, é o Rainbow Table. Eu posso, inclusive, aqui abrir o meu site. Estou com uma página aberta aqui, que é um site que gera hash online. Então, eu consigo, por exemplo, aqui escolher qual tipo do algoritmo que eu quero. Então, aqui tem aqueles que eu falei aqui em cima, né? O SHA-1, o SHA-256, o SHA-512 e o MD5 foram os que eu comentei. Ou seja, se eu pegar aqui e digitar Mango e mandar gerar hash, ele gera para mim a hash. Se eu mandar ele gerar no SHA-256, ele vai gerar com 256 caracteres. Então, eu posso gerar isso aqui 1000 vezes. As 1000 vezes vão ser sempre o mesmo resultado. Ok? Então, o que é esse Rainbow Table? O cara chega lá, cria uma tabela e começa a fazer um mapeamento. Ou seja, ele pega a palavra mango, gera em SHA-256. Então ele pegou essa hash aqui. Então ele começa a fazer um depara. Eu sei que mango em SHA-256 é isso aqui. Eu sei que mango em MD5 é isso aqui. Eu sei que mango em SHA-1 é isso. Então ele começa a fazer uma tabela gigante com as senhas que são as senhas mais famosas, né? Então ele começa a fazer estudos na internet e ver que as senhas mais utilizadas, ABC123, 12345, de 1 a 10, enfim, aquelas senhas que todo mundo acaba utilizando uma vez na vida, né? Aquela senha das pessoas preguiçosas, que são as senhas fáceis de ser hackeadas. Então, só o fato da gente utilizar um hash para você colocar em cima da sua senha, isso aqui não traz segurança para você, para os seus usuários, quando a gente armazena isso no banco de dados. Porque eu estou mostrando para vocês aqui que eu consigo facilmente descobrir qual é o valor dele atrás. Apesar da hash não ser possível voltar atrás nela, mas eu consigo saber que o Mango representa isso. Então eu consigo fazer uma comparação. Se eu ver isso aqui no banco de dados, eu sei que é Mango, né? Então essa é a ideia do Rainbow Table. Eu crio uma tabela gigante com diversos valores nos mais comuns algoritmos de hashing, e ele tem uma tabela gigante e ele consegue usar isso para comparar. Tem o dicionário, o ataque de dicionário, que é um ataque baseado nas senhas mais comuns. Então é parecido com o Rainbow Table também, só que a ideia não é tentar descobrir hash de ninguém. A ideia é simplesmente realmente você acessar um sistema de alguém que está online e ele ficar tentando, bota um robozinho para ficar tentando acessar. Eu descobri que existe o usuário do Rodrigo lá, eu sei qual é o e-mail dele, eu sei que o login é e-mail e senha. E eu começo a tentar, faço uma investigação na vida do Rodrigo, eu sei que ele nasceu no dia tal, então a data de aniversário dele é uma possível senha. Quem é a mãe dele? Então qual é o nome da mãe dele? Qual é o nome do pai? Aniversário da mãe do pai? Tem namorada? Tem cachorro?
e começa a criar uma lista, um dicionário, com possíveis valores de senhas que seriam cabíveis, além das senhas comuns que eu acabei de falar, ABC 123, 123, 4, 5, 6. Então ele cria um dicionário grande para isso e fica tentando hackear as pessoas baseado nisso. Então esse é o ataque baseado em dicionário. E tem um ataque de força bruta, né, que é o Brute Force Attack, que seria basicamente, realmente, o nome já diz, né, é força bruta. Ele não está preocupado em senhas padrões ou quem é você, onde você nasceu. Ele realmente tenta todas as combinações possíveis. Então ele pega máquinas poderosas, que tem processamento absurdo, coloca muita memória na máquina, coloca processamento muito forte e começa a tentar. Digamos, por exemplo, que o site diga que só podem 10 caracteres. E se o site limitar ainda por cima aquela senha e disser que só podem caracteres, letras e números, é muito fácil para um ataque de força bruta descobrir a tua senha. Ele pega um computador, ele tem 10 caracteres, 10 posições, ele vai começar a fazer a combinação de todas as combinações possíveis ali dentro. Então é muita combinação, eu sei. Mas para um computador potente, isso aí é fácil de descobrir, é rápido. Ele consegue fazer esse processo em paralelo e coloca vários processos em paralelo rodando e divide aquilo ali em chunks, né, cada um fazendo uma parte. Uma hora ele vai descobrir. Então uma coisa é certa no ataque de força bruta. Ele vai descobrir a sua senha em algum momento. A ideia é, quanto mais complexo for o algoritmo da sua senha, então se o seu site permitir letras maiúsculas, símbolos, então você começa a dificultar cada vez mais o ataque de força bruta, porque ele vai ter mais combinações para fazer. Então cada vez fica mais difícil dele conseguir encontrar a sua senha. Mas na teoria, alguma hora ele vai encontrar. Então a dificuldade que a gente tem que trazer para ele é dificultar ao máximo que ele consiga fazer isso. Tornar o processo dele praticamente impossível. Então vou trazer algumas soluções aqui, que são coisas comuns que a gente faz para tentar evitar esses tipos de coisa. Então, uma coisa que vocês provavelmente já usam, principalmente para quem usa Node, até outras linguagens, acho que o C# também tem, o que é o bcrypt, que é uma biblioteca muito famosa de você fazer criptografia de senha. E para quem não sabe, o bcrypt é um exemplo de KDF. Perdão, cliquei aqui sem querer. O KDF, o nome dele é Key Derivation Function. Qual a ideia desse KDF? A ideia é o seguinte, ele usa salt. Então quem já mexeu com o bcrypt sabe que quando a gente passa no bcrypt, a gente tem que passar a palavra que a gente quer gerar a hash e tem que passar depois um salt. E aí no salt a gente coloca lá no JavaScript, por exemplo, a gente passa um número para ele lá, 8, 10, 12, e o pessoal nem sabe para que está passando aquele número. Então, qual é a ideia do salt? O salt ele vai gerar uma string aleatória. Então no JavaScript, quando você passa lá um salt 8, por exemplo, você está gerando uma string aleatória do tamanho de 8. Então ele vai gerar 8 caracteres aleatórios e colocar ali. Então qual é a ideia do salt? Ele vai pegar esse valor e vai juntar no fim da sua string, ou no início, depende do algoritmo dele. Então o bcrypt eu não tenho certeza se ele coloca no final ou se ele coloca na frente. Mas o que importa é que ele junta essa string aleatória junto com a sua senha antes de gerar o hash. Então, por exemplo, vou voltar aqui naquele site que eu estava. Se eu tenho um Mango e eu gerei aqui, por exemplo, com um bcrypt e eu botei ele com mais 8 caracteres, eu fiz com um salt de 8, então eu vou gerar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres aleatórios e mandei fazer uma hash. É óbvio que a hash vai ser diferente do Mango, né? Então essa é a ideia principal do KDF, do Key Derivation Function, que é você aplicar esse salt, que é uma string aleatória, junto com a sua senha. Então o que isso vai fazer? Isso vai fazer que você vai, não vou dizer impedir, mas você vai dificultar, tornar quase impossível que o Rainbow Table funcione, porque a senha minha é Mango, mas eu vou juntar com uma string aleatória no final. Então a hash aqui não vai ser mais aquela hash que era antes. E aí o que acontece? Como toda vez ele gera uma string aleatória, se eu chamar de novo o bcrypt para criptografar a palavra Mango, ele vai gerar isso aqui com outra hash no final diferente. É sempre uma hash aleatória. Ou seja, se eu gerar 1000 vezes o encrypt para a palavra Mango com o bcrypt,
toda vez eu vou ter um resultado diferente, porque o salt fica mudando. Então, isso aqui, tu não tem mais como saber no Rainbow Table mais que o mango é aquela hash. Isso não é mais válido. Então ele vai ter que descobrir, vai ter que criar um Rainbow Table para cada um desses salts aqui. Ou seja, ele vai ter que pegar, imaginar que um salt seja de 8. Então ele vai ter que ter um Rainbow Table para salts de 8. Então ele vai ter que gerar todas as combinações possíveis de 8 caracteres e juntar com o que ele tinha antes. Então a senha que era mango, ele tem agora mango com uma combinação do salt que ele tinha lá. Então ele multiplicou isso por muito, sabe? Foi para casa dos bilhões a comparações que ele vai ter que fazer agora. Ou seja, ele tornou praticamente impossível o processo do Rainbow Table. E uma das coisas que é interessante também você notar, antes de eu continuar isso que eu estou falando, é o seguinte. Eu gerei aqui, por exemplo, mango, né? Mas se eu tivesse colocado aqui 1, 2, 3, por exemplo, eu tenho essa hash aqui em MD5. Uma outra coisa que é comum acontecer com o Rainbow Table o cara conseguiu invadir o teu banco de dados, ele pegou lá a senha do seu usuário todo. Em primeiro lugar, antes disso, né, jamais, em hipótese alguma, acho que nem precisava falar isso nesse vídeo, mas jamais armazene a senha dos seus usuários como texto normal, né, como plain text. Se você fizer isso, você está sendo muito irresponsável. Lembre-se que a partir do momento que você disse que eu vou ser um desenvolvedor back-end e você vai estar responsável por fazer a sua API, se você gravar senha dos seus usuários como plain text, você é o responsável. Então, se algum dia alguém hackear o teu servidor, e não é nada difícil conseguirem fazer isso, se as suas senhas estiverem como plain text, você está dando de graça para o hacker a senha de todos os seus usuários. Então, você vai ter que responder isso na justiça depois de alguma forma. E geralmente as pessoas têm uma senha para tudo, né? Então, se ele descobre a senha do seu usuário, depois ele usa aquela senha no Facebook, no LinkedIn, e vai conseguir descobrir a senha dele em todos os lugares. Então, não façam isso em hipótese alguma, né? Então, mas como eu estava falando, se eu pegar uma senha, por exemplo, 1, 2, 3, eu tenho essa hash. O que o Rainbow Table faz muito, né? Ele pega uma lista, né? Ele conseguiu hackear um servidor, invadiu o banco de dados e pegou um monte de senha de um monte de usuário. Ele começa a fazer, primeiramente, a primeira coisa que ele faz é identificar hashes iguais. Então, se ele identificar que tem um monte de hashes assim, iguaizinhas lá, ele já sabe que é uma senha padrão. 100 usuários usando a mesma senha. Com certeza é alguma dessas senhas, um ABC123, 12345. Então, ele já tem uma dica, né, de que aquela senha é uma senha padrão, uma senha que todo mundo usa. Então, quando você usa o salt e você coloca uma string no final aleatória, como ele sempre vai gerar uma hash diferente, você nunca vai ter duas hashes iguais no seu banco de dados. A chance disso acontecer é mínima. Então, um dos principais usos, né, do KDF, do Salt, é para você prevenir o Rainbow Table. Beleza? O ataque de dicionário, não adianta muito eu usar o Salt ou não, porque se eu digitar a senha certa do usuário, eu vou acertar, independente de eu estar usando o Salt ou não. O Salt é para deixar a minha hash mais complicada, para não deixar hashes iguais no banco de dados. Mas se eu entrar com a senha e estiver certa, eu vou acertar, não acabou. Então, para a gente criar algo para proteger contra o ataque de dicionário, não tem jeito. Você tem que realmente criar regras no seu sistema e impedir senhas fáceis. Então, você tem que colocar, a senha obrigatoriamente tem que ter uma letra maiúscula, pelo menos uma minúscula, tem que ter uma letra, um símbolo e no mínimo 8 caracteres. Então, quando você coloca uma regra dessa que é meio complexa, que geralmente a gente não gosta de sites que fazem isso, né? Porque você geralmente tem a sua senha padrão e você fica com raiva do cara impor a regra dele para você. Você é obrigado a seguir um padrão novo, então você tem que criar uma senha nova porque a sua senha não se encaixa dentro daquele pattern que ele criou. Mas na verdade ele está certo, ele botou uma segurança para você. E você não deveria ter uma senha para tudo. O ideal é você ter um gerenciador de senhas, você ter senhas totalmente loucas, aleatórias. Cada site seu ter realmente uma senha diferente para você evitar que alguém roube a sua senha em algum lugar, num site que está mal feito, e a pessoa descubra a sua senha e consiga hackear você em todos os lugares possíveis, né? Então, para ataque de dicionário, realmente as medidas são no seu site. Botar aquele CAPTCHA, que é chato pra caramba, mas ajuda. Ou você botar, por exemplo, se o cara errou 3 vezes, você bloqueia ele. Então dá para você fazer coisas para prevenir o ataque de dicionário.
E o ataque de força bruta é o último que eu vou falar, e ele tem a ver também com o KDF. O KDF também ajuda nisso. Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa antes de eu entrar no ataque de força bruta. Acho que não, é exatamente isso que eu ia falar agora. O KDF, ele tem como característica, ao contrário das hashes, ele não é rápido, ele é um processo lento e não determinístico, eu acabei de falar agora, né? Ele sempre gera um valor diferente por causa do salt. E o fato dele ser um processo lento, caramba, eu não posso clicar 2 vezes aqui, senão ele abre o meu arquivo. O fato dele ser um processo lento dificulta o ataque de força bruta. Porque o ataque de força bruta também, ele vai no site e fica tentando combinações diferentes. Ou seja, se o processo de gerar a sua senha for um processo lento, ou seja, ele consome muita memória, consome muito processamento, ele faz vários rounds de validação e faz um monte de coisa. Aí no final ele gera a sua hash. Então você fica pensando, pô, mas a minha hash demorou 1 segundo para gerar. Muito ruim, pô. Usando o MD5 ele gera em 2 milissegundos. A última coisa que você quer nesse momento é velocidade. Você não quer que a sua senha seja, que a sua hash seja gerada rápida. Você quer que ela seja gerada de uma forma segura. E o fato dele ser lento, ele atrapalha esses algoritmos de força bruta. Por quê? Se o processo consome muita memória, muito processamento, o cara vai ter que ter uma máquina da NASA para conseguir fazer zilhões de combinações possíveis num tempo rápido. Se ele consome muita memória, é difícil dele conseguir paralelizar esse processo, de botar vários processos rodando em paralelo e rodando, porque consome muita memória. Então a ideia é você realmente dificultar o ataque de força bruta, deixando esse algoritmo pesado, lento, certo? E botei aqui alguns exemplos de KDFs, né? O Bcrypt, que eu vou falar aqui, e tem o Scrypt e o Argon 2 também, que são outros que são famosinhos, assim, que são conhecidos. E como o Bcrypt é o mais famoso deles e quase todo mundo que eu conheço utiliza, eu vou falar um pouco sobre ele aqui para finalizar esse tema. Ele tem algumas limitações, né, que algumas pessoas não sabem, e também, assim, não sabem porque é algo muito incomum de acontecer, né? Ele tem um limite de 72 bytes, ou seja, é muita coisa. Se você deixar o cara escrever uma senha com 72 caracteres, se o cara escrever mais de 72 caracteres, realmente é algo meio absurdo se a gente parar para pensar, né? Mas não necessariamente 72 bytes são 72 caracteres, né? Se você pensar que lá no Japão, né, o símbolozinho dele, cada símbolo dele ocupa de 3 a 4 bytes, se ele usar o TF8, que foi um dos temas que eu falei na aula passada, você já divide isso aqui por 4. Então, talvez não seja tão impossível você conseguir bater esse limite aqui. Mas é uma limitação que tem o Bcrypt. Outra limitação que ele tem é que ele não pode ter o caractere do null terminator, que é o 0000. Se ele tiver um desse aqui, ele dá um truncate lá e encerra aquela string. Então, isso aqui são 2 limitações. Eu confesso que eu não sei dizer para vocês agora se isso acontece nas 2 versões do Bcrypt. Eu vou falar agora, o que eu vou falar agora é mais voltado para a galera do JavaScript, do Node. Quando a gente usa o Bcrypt através do NPM, existem 2 bibliotecas do Bcrypt que são famosas. Tem o Bcrypt e o Bcrypt JS. Elas são idênticas, os métodos são os mesmos, fazem a mesma coisa. A diferença é que o Bcrypt puro ele é feito em C++ e o Bcrypt JS ele é feito em JS puro. Eu acho que isso aqui que eu estou falando do null terminator só vale do C++, que é uma característica da linguagem. No C++ ele tem esse problema do null terminator. Eu acho que com JavaScript isso aqui não é válido. Mas é bom ter em mente que existe esse problema e pelo que eu vejo na internet, né, tem até um site que faz comparação de bibliotecas usadas no NPM, o Bcrypt puro ele é muito mais usado do que o Bcrypt JS, ok? Então a gente pode fazer algumas coisas para contornar essas limitações aqui. A primeira delas, o mais simples, seria você botar simplesmente uma validação no seu formulário, né, e dizer que a senha tem no máximo 20 caracteres, 30. Então você pode colocar uma limitação tipo essa para impedir que isso aconteça. Ou você pode fazer aqui, usar alguma dessas bibliotecas aqui, algum desses algoritmos que eu comentei aqui no início e fazer uma combinação de coisas para fazer com que isso aqui não aconteça. Por exemplo, o SHA-256, que é uma biblioteca que gera hash também, uma das características dele é gerar sempre uma hash com 256 bits. Ou seja, 256 bits dão 32 bytes. Ou seja, seria algo em torno de 32 caracteres. Como a gente falou que o limite é 72, se eu
pegar a string que o cara digitou no formulário e fizer, antes de eu aplicar ela no bcrypt, eu aplicar um SHA-256 naquela string, eu vou garantir que aquela string vai ter 32 bytes sempre. Ou seja, não importa se eu digitei 300 caracteres na minha senha, se eu aplicar o SHA-256, ele vai ter 32 bytes. É assim que funciona esse algoritmo. Então, eu pegaria aquela string, passaria o SHA-256 primeiro nela, antes de eu aplicar no bcrypt. Mas isso aqui também tem outro problema. Quando eu aplico o SHA-256, ele vai retornar o binário daquilo, né, que são 256 bits, ele vem em binário. Para evitar esse problema do null terminator byte, a gente não deveria passar em binário, né, o 0 e 1, 0 e 1 lá para o nosso bcrypt. Porque pode conter o null terminator lá dentro. O SHA-256, nada impede que lá dentro tenha uma sequência de 8 zeros. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o SHA-256, pegou esse resultado, depois a gente aplica o Base64 em cima dele, que foi o tema do meu vídeo passado. Então o Base64, se você se lembra, ele tem uma tabelinha lá, né? Ele vai gerar letras de A a Z, maiúscula ou minúscula, ou os números, ou o caractere mais ou barra. Então ele tem um range fechado, então ele vai gerar essa string do SHA-256, esses 32 bytes, porém no formato do Base64, então são caracteres que são garantidos para a gente evitar esse null terminator byte aqui. E aí, das contrapartidas eu falei isso na aula passada também, o Base64 aumenta um pouco o tamanho do arquivo. Ele aumenta em 1,3 mais ou menos o tamanho do arquivo, né? A cada 3 bytes ele gera 4. Ou seja, ele passaria de 32 bytes para 44, porém, os 44 ainda cabem perfeitamente dentro dos 72 que o bcrypt aceita, então isso aqui é uma solução legal. Bem, é óbvio que é muito mais simples você limitar o tamanho do campo de senha do seu formulário. Isso seria o processo mais simples. Mas por que é interessante a gente fazer talvez essa combinação aqui? Ou seja, a gente pegaria o bcrypt, eu preciso de uma string e de um salt. Então essa string aqui, antes de eu aplicar a string, eu vou pegar o SHA-256, vou aplicar em cima daquela string, depois vou converter o resultado daquilo para Base64 e aquele resultado eu vou usar dentro do bcrypt. Então, o que eu fiz? Eu comecei a complicar cada vez mais o meu algoritmo. Ele está ficando cada vez mais lento, mais processamento que eu estou consumindo, mais memória. Então, é uma das outras formas que a gente tem também de dificultar o brute force attack, que é o ataque de força bruta. Então, talvez seja interessante fazer isso, talvez seja demais. Bem, eu nunca acho que é demais a gente se preocupar com segurança, então eu acho válido essa solução aqui. Geralmente é uma coisa que a gente faz uma vez na vida, né, uma vez na morte, então a gente vai, cria a tua senha, pum. É difícil a gente pegar e alterar nossa senha, então se a gente for alterar, também é questão de uma vez por mês, a cada 2 meses está alterando a tua senha. Então é uma coisa que a gente faz muito pouco, então demorar 1, 2 segundos que seja para gerar a tua senha uma vez, não acho que é o fim do mundo, em troca de toda essa segurança que você vai ter. E aí, só para finalizar aqui, eu coloquei um outro exemplo que a gente não precisaria fazer, que inclusive é uma das coisas que eu acabei não falando, né? Que é o Pepper. Quando eu falei aqui que a gente pode usar o Salt dentro do bcrypt, existe um conceito também que é o Pepper, que ele é similar ao Salt. O Salt, como eu falei para vocês, é uma string aleatória que eu junto na minha senha e gero a hash. Esse salt, ele não é uma coisa secreta, né? Ele é armazenado junto da minha string, eu gero a hash e salvo do banco de dados. E esse mesmo salt, ele é utilizado depois quando você quer fazer a comparação, né? O bcrypt, ele remove o salt e depois ele compara para ver se a hash é igual ou não. O Pepper seria parecido com o salt, só que o Pepper é mais como se fosse uma chave secreta. O Pepper não fica junto da string que você coloca, da hash que você gera, né? Ele não vai para o banco de dados, ele não fica junto com a hash. Você armazena ele dentro do seu servidor. É uma chave secreta que você aplica na sua hash, basicamente. Então, ele atrapalha pouca coisa o Rainbow Table, porque ele também vai alterar um pouco o valor da string original. Só que como ele não é uma string aleatória, ele vai gerar praticamente mais uma versão do Rainbow Table só. Se ele descobrir qual é o seu salt, basta ele invadir o seu servidor e descobrir
qual é o salt que você usa, basta ele gerar um outro Rainbow Table usando aquele salt. Então ele vai ter todos os valores que ele tinha antes, somados com aquele pepper, e aí pronto, ele tem um outro Rainbow Table. Então ele não é tão eficiente na questão do Rainbow Table que nem o salt é. Então a gente acaba vendo muito mais o salt sendo utilizado do que o pepper. Então o pepper a gente pode usar aqui no final como uma outra alternativa, ao invés de a gente aplicar o SHA-256 na string antes de colocar dentro do bcrypt, a gente pode usar o HMAC SHA-256, que, como eu falei lá no início da aula, é uma das versões do hashing que usa a chave secreta. E aí nesse caso a gente pode usar essa chave secreta aqui como se fosse um pepper, né? Então a gente cria um pepper, utiliza ela para fazer o HMAC SHA-256, gera essa string, aplica o base 64, que nem a gente fez, e depois passa para o nosso bcrypt. Então seria só uma alternativa de você usar o SHA-256. Você pode usar o SHA-256 também com a chave secreta, que no caso seria esse pepper. Então é isso, pessoal. A ideia aqui realmente não foi eu demonstrar isso aqui com códigos, né? Até porque eu quero que essa aula aqui seja universal, né? Não interessa qual seja a linguagem que você está usando. Apesar de eu ter citado aqui um exemplo do Node, no caso do bcrypt, isso aqui que eu estou falando serve para qualquer linguagem. Então, eu até cheguei a pensar em fazer essas simulações aqui do bcrypt, usando o SHA-256 junto, usando o JavaScript aqui, um Node, mas eu não queria amarrar isso aqui a nenhuma linguagem. Eu acho que deu para entender aqui qual o conceito da coisa, né? Não importa qual seja a sua linguagem, nessa linguagem você vai ter alguma ferramenta que você consegue aplicar o SHA-256, o SHA-1, o MD5, você tem a biblioteca do bcrypt para você baixar e usar dentro da sua linguagem. Então a ideia é você entender esse conceito de como mesclar essas coisas e, principal, entender o que a gente pode fazer para evitar esses tipos de ataques aqui. E o principal de tudo, jamais, em hipótese alguma, salve a sua senha no seu banco de dados como texto puro e nem somente com uma hash. Isso aqui não é suficiente para garantir segurança. E, para finalizar, mais uma vez, encoding também não é usado para segurança. Beleza, galera? Então, vou encerrar essa aula por aqui. Essa aqui foi o último vídeo que eu vou fazer nesse tópico aqui de encoding, encryption e hashing. Eu acho que eu consegui cobrir tudo que eu queria falando sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo de novo sobre esses temas. E até a próxima aula. Fui!